Então, gente, vamos continuar aqui o capítulo 4. O capítulo 4 dá uma continuidade sobre o que o Amã fez, a consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande voz e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, pois ninguém, vestido de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde pregava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Era um procedimento de se prostrar ao Senhor, desde a época de Abraão, Isaac, Jacó, se prostrar ao Senhor, vestidos de saco, com cinzas, com terra, para poder clamar ao Senhor, assim, ao pó, se humilhar, clamar a Deus, né? Clemência, misericórdia, salvação. Então era uma forma que os judeus tinham de se lamentar, de chorar, e que de fato eles derramavam o seu coração tristes mesmo, né? Não tinha como festejar, nem se estar bem num momento tão contrito que era isso, a consternação e a tristeza grande dos judeus, na verdade. Então, não só Mardoqueu, nós vimos aqui que o versículo 3 diz que em todo lugar que se ouviu a ordem do rei, o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro. Quer dizer, quando eles souberam, já entraram em jejum, já entraram em choro, lamentação. E muitos se deitavam em saco e em cinza para clamar a Deus, pedindo misericórdia, pedindo Senhor, tenha misericórdia, não deixe isso acontecer, não é? A gente, quando está triste, a gente não clama, a gente não chora. Perde a fome, gente, perde o apetite. A pessoa entra em jejum imediatamente, e eles entravam, né? Hoje em dia, as pessoas tomam muito cuidado com o jejum. Na verdade, o jejum é algo muito delicado. Jejum para isso, para aquilo que fazem. Existem canais que ensinam, os seus pastores, as missionárias irmãs na igreja, os professores ensinam bem sobre isso, né? Eles mostram claramente sobre o jejum. O que eu estou lendo aqui, que nós estamos lendo aqui, sobre o jejum imediato do povo ao saber, né, de um perigo de morte. Foi o que aconteceu Mardoqueu e os outros cristãos. Então o povo começou a clamar imediatamente. Seguindo, Mardoqueu persuade a rainha Esté a interceder a favor dos judeus. Quando vieram as moças de Esté e os eunucos e lhe fizeram saber, a rainha muito se entristeceu e enviou roupa para Mardoqueu, a fim de que, despindo-lhe o saco, lhe a vestissem. Ele, porém, não a aceitou. Então Esté mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para servir, e o mandou ir ter com Mardoqueu para saber que era aquilo e por que era. Ataque, pois, saiu a ter com Mardoqueu à praça da cidade diante da porta do rei. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto escrito, que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Esté e lhe explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplicas a favor do seu povo. Veio, pois, Ataque e referiu a Esté as palavras de Mardoqueu. Então falou Esté a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem e mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, como era rigoroso, né, gente? Diante do nosso rei e senhor, não tem isso. Se você quer pedir misericórdia a ele, você pode ir diretamente a ele. Se você quiser falar, clamar, pedir proteção, pedir transformação, pedir para ele entrar no seu coração, pode ir diretamente ao Senhor Jesus Cristo, que com certeza ele lhe dará, mas somente através de Jesus que podemos chegar ao Rei dos Reis, que é o nosso Deus. Aí você diz, mas Jesus e Deus não é a mesma pessoa? Sim, mas Jesus foi preciso vir à Terra como filho do homem, padecer para nos salvar e assim ser intermédio até Deus. Porque antigamente os homens tinham diretamente algo com Deus, mas o pecado afastou tanto de Deus, que Deus teve que mandar seu filho para nos restituir, né? Para restituir desse mal. Então, o que aconteceu? Jesus
quando teve a ascensão, subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos leva a Jesus, né? E em nome de Jesus seguimos com fé até o trono da graça de Deus. Aqui, humanamente falando, precisava ser através de uma pessoa a comunicação para se chegar ao rei, que quem chegasse direto morria. Quem vê a face de Deus, quem via a face de Deus diretamente, ninguém aguentaria, morria, né? Assim, só estou comparando para vocês entenderem como que se trata reis, rainhas de antigamente. Os reis, rainhas ainda hoje que existem, fala conta aí a presença, conversar, tratar. É um pouco mais diferente, mas ainda existe esse porta-voz, digamos assim, né? Vamos continuar aqui, gente. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem e mulher que entrar à presença do rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines que, por estarem no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Vou dar uma pausa para falar sobre esse versículo. Veja só a sabedoria de Mardoqueu, a perseverança e a confiança principalmente em Deus. E veja que nas próprias palavras dele se ouve também uma sentença. Vamos analisar comigo esse versículo 14. Pois, se de todo te calares agora, ele quis dizer, Ester, se tu calar tua boca agora, de outra parte se levantarão socorro. Quer dizer, ele quer dizer que Deus levantará socorro de outra maneira, porque ninguém extinguirá o povo dele. Extinguiria nem extinguirá. E livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ele quis dizer, tu, se não fizeres nada, e a casa de teu pai, quer dizer, toda a parte da casa do pai dela, sequência, a descendência talvez, sofreria perecer, né? Por tal coisa que não veio a lutar pela causa, que a causa é lutar sempre pelos judeus. E quem sabe se não foi para tal tempo, aí ele abre os olhos dela. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino, ele quer dizer, e quem sabe Deus não te colocou aí justamente para livrar o teu povo, para melhorar as coisas para o teu povo, para o povo dele, do povo de Deus, o povo deles que são judeus, né? O povo deles que são o povo judeu. Então, assim, nesse versículo há 3 coisas, vocês podem pontuar aí, que são 3 coisas diferenciadas, né? E ele teve ousadia, e Deus dá ousadia quem tem que abrir a boca para falar. Como diz Efésios, né? Efésios 6:10 diz aqui, Deus ousadia para falar como devo falar. E ali já foi depois de Cristo, eu estou falando aqui antes, porque a palavra de Deus, ela é única. De novo, Ester mandou responder a Mardoqueu. Aí eu creio que ela avaliou rapidamente e já mandou, porque essas coisas não ia demorar não, tinha pouco tempo. Porque a Amã tinha pressa para destruir o povo. Primeiro Amã decretou para poder torturar o povo e principalmente Mardoqueu, porque ele tinha rincha com Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se dobrou, né? E glória a Deus por isso. Mardoqueu foi fiel. Ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias. Quer dizer, o povo já estava em jejum faz dias, aqueles que entraram em jejum rapidamente planteando. E aí ela pediu para... Imagine Mardoqueu quanto tempo já estava, e ela pediu para que ficassem mais 3 dias em jejum específico dessa vez. Não foi somente eles clamando a Deus, mas eles clamando a Deus pela vida dela, que é ela que afrontaria o rei, né? Porque seria uma afronta, né? Vasti, vamos comparar as duas afrontas agora. Vasti afrontou por não querer ser mostrada, que a gente já explicou isso no início, né? O pós e o contra de Vasti. Mas
Esther agora ia afrontar por uma causa de livramento, uma causa de salvação e diante de Deus. Ela não foi só, porque eu sou rainha, vou lá e vou fazer. Não, ela foi prudente. Ela ajoelhou, ela orou, ela clamou, ela pediu jejum e oração pela vida dela, para Deus trabalhar na vida dela. O Espírito de Deus está com ela quando ela fosse apresentar ao rei, porque ela também temia, né? Já tinha avisado e temia, né? Que seria morta se entrasse de qualquer jeito, né? Ela pediu isso aqui: jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Ela não quis comer. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Aí, servindo a Deus e seguindo com o povo dela, assim, né? Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenara. E aí Mardoqueu foi avisar o povo para jejuar, não é isso? Gente, no próximo capítulo nós vamos ver que coisa maravilhosa, né? A Esté na presença do rei. Se você já leu, você vai relembrar. Se você não leu, você vai continuar comigo. Se você quiser ver logo antes de mim com o vídeo, pode abrir a Bíblia aí que ela está em suas mãos. Se não tem a Bíblia, procura de alguma forma, procura adquirir. Se quiser continuar, achou-se a Bíblia ou online, leu e quiser ver a explicação, a leitura que eu vou fazendo, continua comigo no canal, que é maravilhoso ler uma história assim, né? Linda demais, cheia do poder de Deus. Então, até o próximo capítulo. Beijinho.